Eu estou muito feliz de ver que você está interessada em desenvolver o seu autoconhecimento através do tarô. E sim, a gente pode se conhecer, a gente pode se desenvolver através dos estudos das cartas. E não só fazendo as leituras, mas no processo de aprender sobre as cartas. Nossa, a gente se conhece muito. Eu digo isso porque eu uso o tarô todos os dias, praticamente, nos meus atendimentos. E sempre eu aprendo alguma coisa sobre mim e sobre o mundo à minha volta. E isso não acontece só comigo. Eu vejo nos seus futuros colegas também, nos depoimentos, nas conversas que a gente tem dentro da comunidade Infinito Tarô. Ah, e sim, ia passar batido isso. Quando você entra no curso, você tem um bônus que é o acesso à comunidade Infinito Tarô, que é uma comunidade que você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, com seus colegas, podendo fazer troca de leituras com eles, tirar algumas dúvidas também com eles. O tarô é formado por 78 cartas. E sim, é difícil, é desafiador aprender todas essas cartas, porque são 78 cartas afinal, né? Pensando nisso, eu montei o curso de uma maneira que fosse um pouco mais didática, que fosse mais fácil para te ajudar. Eu sou professor de fotografia também, então essa ideia da didática ela já estava comigo quando eu montei o curso. Então eu dividi ele em módulos para facilitar o seu processo. Por exemplo, as 78 cartas estão divididas entre os arcanos maiores, os arcanos menores. Eu dividi nos 4 naipes, então tem um grupo de um módulo, não um grupo, um módulo só sobre os naipes, e dividi também sobre as cartas reais, para facilitar todo esse processo. E ainda para te ajudar nesse processo de entendimento das cartas, eu dividi, a gente pode dizer, de duas maneiras, em 2 grupos, as cartas, as aulas sobre as cartas. Então tem as aulas flash e as reflexões sobre as cartas. O que é uma, o que é a outra? Isso vai ficar mais claro quando eu te apresentar o seu espaço do aluno. Mas as aulas flash são aulas mais rápidas sobre as cartas, 1 minuto e meio. E as reflexões sobre as cartas são aulas um pouco mais longas, 6 minutos, 7 minutos, com mais profundidade sobre aquela carta. Então, nas aulas flash, você tem elas ali para lembrar, para ter um insight, uma lembrança, um lampejo do que você já viu na aula de reflexão sobre a carta. Então, vamos conhecer a sua futura área de alunos. Então, vamos lá. Quando você entra no curso, você já tem esse vídeo de boas-vindas. E aqui estão todas as aulas divididinhas em módulos. Então, tem uma aula sobre o que é o tarô, o que é o oráculo, meu tripé, que é uma explicação sobre como eu divido o entendimento do que é a pergunta, do que é a intuição e do que é as cartas ali, né, do que são as cartas. Então, eu divido a leitura, né, o entendimento das cartas nessa forma. A pergunta, a intuição e as cartas que estão ali na mesa. Então tem uma aula sobre cada uma delas aqui, os tipos de cartas, os naipes. Então tem uma aula só sobre os naipes, as cartas reais, estão aqui divididas também. E aí a gente chega nas aulas que são o que eu falei das aulas flash, né? As de paus, por exemplo. Tem aqui a aula, deixa eu correr ela um pouquinho, ó, 1 minuto, 1 minuto e meio, falando sobre elas. Ela tá numa velocidade rapidinho aqui, ó, tá em 1.50. Eu gosto de assistir rapidinho, então eu deixo assim. Mas você pode mudar a sua velocidade para assistir, deixando na velocidade que você quiser, enfim, né? Aqui embaixo você tem uma área de comentários que eu tenho acesso. Então, se você tiver alguma pergunta, se você quiser comentar alguma coisa sobre aquela aula, você pode escrever aqui embaixo. E também você pode comentar lá na comunidade sobre a aula específica. Esse comentário aqui todo mundo vai ter acesso, tem toda a comunidade, todo mundo vai ter acesso, que é importante para que haja uma troca, haja uma evolução, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa também. Então, pode comentar aqui ou pode comentar lá na comunidade. Então, todas as aulas estão aqui, eu vou fechar porque senão é muita aula, mas só para passar rapidinho aqui, ó, todos os arcanos maiores, os arcanos menores. Vamos lá, fechei aqui. Como fazer as suas leituras, como se preparar para a leitura. Então, você terminou a aula, você assistiu a aula aqui, você pode vir aqui para você poder organizar os seus estudos, você marca o quanto, as estrelinhas, o quanto que você achou que aquela aula foi produtiva para você, marca ela como concluída,
E aí você tem um avanço, você tem um controle das aulas que faltam você assistir. Você pode marcá-las por aqui também. Tanto é que aqui em cima vai te mostrar, ó, falta, você assistiu 3% do curso, tem muita coisa para você assistir ainda. Então você tem aqui algumas armadilhas, tem as aulas bônus, que são as lives que eu faço, que são as reflexões das cartas, que são as aulas mais profundas, né? Deixa eu até abrir uma aqui, pegar, por exemplo, o As de Copas. Tem aqui uma aula de 11 minutos, então tem bastante coisa falando sobre ela aqui. Então essa é a área, a sua futura área de aluno. Se você quiser procurar alguma aula específica, você pode colocar por aqui, você pode procurar aqui, para você poder avançar nas próximas aulas. Vai indo por aqui. E é isso. E quando você completar 100% aqui, o Hotmart, que é a plataforma onde estão hospedadas as aulas, o curso, quando você atingir 100%, E se ele vai você ainda liberar tiver o alguma dúvida, certificado. Você pode descer essa página até o final. Lá embaixo vai ter um botãozinho para você falar comigo diretamente no WhatsApp. Então me escreve lá, me conta por que você quer aprender tarô, por que você quer desenvolver o seu autoconhecimento com o tarô. É isso. Te vejo dentro da comunidade. Até mais. Fique bem.